assume crescente importância. É criado o DIESAT. O movimento sindical faz as primeiras denúncias de contaminação de trabalhadores expostos ao benzeno. Esta parte da história depende de você. Participe. Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. É no sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ, lutando pela soberania nacional. As opiniões e declarações emitidas durante este programa são de inteira e total responsabilidade dos seus produtores. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece. Olá, internautas, navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso amigo e irmão, professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. Olá, companheirada. É até bastante, mas muito triste que nós reproduzimos essa música para lembrar de um momento que o Brasil passou, e é até recente, se formos considerar a linha do tempo, é até um momento bem recente. E como se não bastasse nós vencermos esse momento amargo que o Brasil viveu, estão reproduzindo de novo, porque os donos do capital, né, os megalomaníacos com relação ao capital, eles não sossegam e querem voltar mais uma vez na linha do tempo famosa e dar um caráter moderno ao sistema escravocrata. E, inspirado nessa música, inspirado nesse momento, nós estamos realizando o programa 249, que abrange o intervalo de 24 a 30 de maio de 2017. E para fazer as suas considerações iniciais, por que, Furtado? Porque o nosso projeto de vida é a rosa, sabia? A rosa tem um simbolismo muito grande, porque a rosa é um símbolo do socialismo, entendeu? Então, o nosso projeto de vida realmente é a rosa. Como a rosa tem um sentido lato, falando em lato senso, então, nós estamos muito honrados hoje de termos uma rosa no nosso programa, né? Depois quem for assistir o vídeo lá no site professorivanluiz.com.br, vai ver que eu estou falando a verdade. Nós temos uma rosa muito formosa aqui no nosso programa hoje, e como é de praxe nossa, sempre seguimos pela esquerda, né, Furtado? Então, vamos passar a palavra para a Rosa fazer as suas considerações iniciais. Olá, imagina, a honra é minha, Rosa Maria Corrêa, jornalista, participando do programa do Ivan Luiz, que desenvolve
né, todo um projeto de preparação desse programa com muito carinho, né, uma pessoa que está empenhada em não só, né, tratar do setor privado, mas de todas as questões da sociedade, né, um programa muito interessante que merece ser ouvido e acompanhado toda semana. Ok, Rosa, só tem um detalhe, deixa eu chamar a atenção aqui com um detalhe, o programa não é meu, tá certo? Esse programa é da Secretaria... Levado por ele, encaminhado, convidado. É a Secretaria das Empresas Privadas. A Secretaria, que também, é claro que enquanto o Ivan está à frente do programa, a gente sabe que ele sempre desenvolve tudo e com muito carinho, como eu disse, a gente sabe que por trás disso tem não só o Furtado, mas toda a companheirada que está trabalhando sim, né, em várias outras frentes, desenvolvendo tudo que a gente vai conversar aqui com vocês hoje. Como o Furtado fala, o nosso disque jockey, Furtado fazendo suas considerações iniciais também, né, Furtado? É isso aí, boa noite às companheiras e os companheiros, né, que nos dão o prazer da audiência, evidentemente, agradecendo também as palavras aqui da companheira Rosa. É lógico, né, que o programa não é de uma pessoa só, é um programa do coletivo, da nossa secretaria, né? Importante dizer. Todo esse empenho. É o desempenho que fazemos. E algumas coisas, né, companheira Rosa, a gente precisa fazer uma discussão. Nós estamos aqui com um problema seríssimo, né? E no decorrer do programa vamos falar sobre isso. Porque, se necessário for, te leva até um caminhão para frente das empresas, né? Aqui, é verdade. Essa é a nossa postura e é isso que nós sempre tensionamos a fazer e fazemos com o maior orgulho e com o maior prazer, companheiro. É o nosso papel perante a classe trabalhadora. Mas nós estamos desenvolvendo uma série que trata do discurso do João Goulart, que está cada vez mais presente no nosso cotidiano e está cada vez mais atual, como falou aqui agora o companheiro Furtado. Só que hoje, quem vai fazer, né, quem vai reproduzir aqui parte do discurso de João Goulart é exatamente a Rosa. E a Rosa vai falar algumas coisas sobre, muito interessante o trecho que ela selecionou aqui do discurso de João Goulart, onde ele fala de algumas nações, não é assim, Rosa? Começa assim esse trecho. Nações capitalistas, nações socialistas, nações do Oriente ou do Ocidente chegaram à conclusão de que não é possível progredir e conviver com o latifúndio. A reforma agrária não é capricho de um governo ou programa de um partido. É produto da inadiável necessidade, né, Rosa? Necessidade de todos os povos do mundo. Aqui no Brasil, constitui a legenda mais viva da reivindicação do nosso povo, sobretudo daqueles que lutaram no campo. A reforma agrária é também uma imposição progressista do mercado interno, que necessita aumentar a sua produção para sobreviver. Os tecidos e os sapatos sobram nas prateleiras das lojas e as nossas fábricas estão produzindo muito abaixo de sua capacidade. Ao mesmo tempo em que isso acontece, as nossas populações mais pobres vestem farrapos e andam descalças, porque não têm dinheiro para comprar. Assim, a reforma agrária é indispensável, não só para aumentar o nível de vida do homem do campo, mas também para dar mais trabalho às indústrias e melhor remuneração ao trabalhador urbano. Interessa, por isso, também a todos os industriais e aos comerciantes. A reforma agrária é necessária, enfim, a vida social e econômica, para que o país possa progredir em sua indústria e no bem-estar do seu povo. Como garantir o direito de propriedade autêntico quando os 15 milhões de trabalhadores que trabalham a terra, no Brasil, apenas 2,5 milhões são proprietários? Quer dizer, ele deixou essa pergunta naquele discurso histórico, esse trecho emocionante, que mexe com qualquer brasileiro que estiver escutando isso agora, porque muita gente nem sabe nem quem foi ele, nem que ele disse isso naquela época e o que aconteceu com ele depois que ele disse isso. E hoje a gente vê massacre em Belém, em Mato Grosso, em Goiás,
fora todo o centro urbano que sofre exatamente com essa questão de você ver as prateleiras lá, ver a indústria fechando, ver fábrica fechando, ver gente sendo demitida, ver comércio também fechando portas, assaltantes à mão armada nos centros urbanos, porque exatamente não tem nada. Né? Então é uma discussão muito séria. Muito séria. E por trás disso tudo aí estão os bancos, está o sistema financeiro. Eles é que são gestores dessa maldade toda que acontece na humanidade. Por quê? Porque quando eles querem ampliar o capital deles, o que eles fazem? Ampliar o capital deles. Eles liberam crédito para poder aumentar o número de endividados. Na medida em que eles sempre usam, nós sempre comentamos isso aqui, que eles sempre usam como duas armas de dominação moderna a dívida e a corrupção, então o que eles fazem com isso? Eles liberam crédito para aumentar os devedores. Não é para causar bem-estar social para ninguém. Eles liberam crédito. Na medida em que você acredita naquela liberação de crédito, liberando crédito de juro baixa, você se endivida, né? E logo em seguida eles retiram, eles dificultam o crédito e tomam tudo que eles promoveram para você poder como está acontecendo agora. Como está exatamente agora, né? Entendeu? Então, e uma das armas dele que eles têm para sacanear qualquer governo que esteja caminhando contra a vontade deles é o desemprego, porque o desemprego promove uma pressão social grande, né, contra o governo, fica todo mundo insatisfeito contra o governo. Foi aquele período que o Lula pegou da liberação de crédito, onde ele gerou emprego. Eu fui um dos contemplados, fui anistiado no período do governo Lula, e eu tenho carro do ano, né? E criei várias dívidas, tá certo? Ainda bem que tenho meu salário e consigo manter a minha vida, administrando as minhas dívidas. Não é o caso de quem foi demitido. Não né? é o caso de quem foi demitido. Ou o servidor que não recebe salário. Que está passando fome, que ele só encontra emprego no tráfico. Quanta gente que quer pessoas boas, pessoas honestas, que só encontram emprego no tráfico, entendeu? E aí a gente tem que sempre ter o bom senso para fazer uma análise desses cenários, né? Sim. Mas, rapaz, isso aí faz parte. Nós temos lá na página da Rádio Petroleira.org.br, nós temos uma linha de busca. E nessa linha de busca, então, tem lá o texto que nós estamos desenvolvendo aqui, que é o ataque aos trabalhadores em Brasília, por exemplo, Furtado. Todo mundo aqui viu no dia 24 de maio, e o dia 24 de maio, para nós, é um dia muito emblemático, né? Muito emblemático, por quê? 24 de maio, você vê que foi uma data, e eu acho que a Rosa destacou alguma coisa que aconteceu no dia 24 de maio, não é, Rosa? Bom, nesse dia, várias coisas, né? Mas teve um ano de 1995, quando acontecia a greve nacional dos petroleiros, né? E ela, fortalecida, não cedeu, né? Foi uma greve forte nessa época. Governo Fernando Henrique Cardoso, que anda aí hoje novamente assombrando, né? E o FHC naquela época, né? É bom lembrar, quem não sabia é bom saber, mas o que aconteceu? O FHC mandou ocupar as refinarias de Capoava, Paulínia e Henrique Lage, em São Paulo, e a Getúlio Vargas, no Paraná. Ele mandou ocupar, né? Quer dizer, você vê como é que é a relação de força de um Estado covarde, hipócrita, vendido, rendido ao tráfico internacional, e ainda faz tudo isso de perversidade com os trabalhadores. Mas no dia 25, Furtado, você lembra bem que o Pará está passando por problemas seríssimos hoje, de novo, né? Aquela região é realmente uma região muito sacrificada. Furtado, no dia 25 de maio de um ano que lembra um outro fato muito aterrorizante ao mundo, né? Aconteceu o que, Furtado, no dia 25 de maio? Evidentemente, né, companheiro Ivan, no dia 25 de maio de 1914, a sede da União dos Trabalhadores Gráficos de Belém, do estado do Pará, é invadida pela polícia. Todos os seus dirigentes são presos. Apesar que isso não é novidade, né? Não. A gente sabe disso aí. E isso aí, até fazendo um comentário aqui, companheiro, no que a Roda acabou de ler,
você vê que não é muito diferente da realidade hoje em dia. Hoje em dia nós atravessamos uma situação extremamente difícil, em situação de que somos 14 milhões de desempregados. O simbolismo que a gente fala aqui, porque todos nós somos trabalhadores, né? Todos nós somos trabalhadores, estamos nessa situação extremamente complicada. E um outro fato também, quando você faz um comentário de indústria, que esse discurso de João Goulart parece que ele foi feito ontem, ou então nós estamos acabando de ouvi-lo. De ouvir, estamos acabando de vir lá da Central do Brasil, à medida que ele é tão atual. E hoje você vê, quando ele fala das indústrias, quando ele fala aí da roupa que não sai, que o trabalhador não tem condições de comprar, aqui no centro da cidade, o que mais a gente vê são lojas fechando aí, né? Lojas inclusive já estabelecidas há muitos e muitos anos, né? E hoje, em função disso aí, o que mais se percebe são os companheiros e as companheiras desempregadas, né? E passando por uma situação extremamente complicada. Porque até o companheiro Ivan, ele uma vez ele estava comentando que ele foi mandado embora 3 ou 4 vezes da Petrobras, né? E estava numa situação extremamente complicada, que ele dava aula pela uma cesta básica, né, Ivan? R$10. Para ganhar R$10. Para dar aula para ganhar R$10. Você imagina hoje um trabalhador nesse tipo e nesse sentimento e nessa situação, como é que esse companheiro volta para a sua residência, né, tendo seus filhos, sua esposa, e volta de mão vazia? Rapaz, você tem que entender, quando às vezes eu passo assim na rua, uma sexta-feira, assim, e vejo um trabalhador indo para casa com uma bolsinha de supermercado, cara, tu não tem noção quando eu conseguia levar uma bolsinha para casa da minha felicidade. Então, quem passou por isso sabe o que é ficar desempregado, sabe o que é ser vítima desse sistema apodrecido e gasto, entendeu? Muito triste. Você deu uma notícia, Furtado, de 1914. 1914 lembrava uma data muito triste para a humanidade. E você vê o seguinte, Furtado, mas de qualquer maneira, talvez a Rosa se lembre do que aconteceu em 1945 também, no dia 25 de maio. Você lembra, Rosa? O fato também triste, marcante. Tem a ver com o meu jornalismo, querido, e isso também é uma data histórica, em 1945, quando houve a extinção, né, do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que foi responsável pela censura no Estado Novo, né, onde o Roberto Marinho, né, que continua ainda comandando, né, o Império, né, continua aí, atuava como conselheiro voluntário. Quer dizer, a gente está, não só como o discurso aí, né, mas as próprias ações do passado. Me arrepiei todo aqui para ver, né? Um conselheiro voluntário lá para sacanear trabalhador. Exatamente. Só isso que sabe fazer, né? Era simplesmente voluntário. Voluntário. Não era voluntário, não. Era voluntário, entendeu? Então a gente vê também, para amenizar, o DJ, não deu tempo? Não deu nada. Aí não dei para você nenhuma. Pô, brincadeira. Luizinho é essa, rapaz. Eu estava vendo o filho dele agora fazendo uma entrevista muito interessante na Roquete Pinto, que eu sempre ouço, né? Roquete Pinto, Rádio Roquete Pinto, programa Painel da Manhã. De 9 horas até as 10, essa 1 hora sagrada, eu ouvi o Painel da Manhã lá com Jorge Ramos e Fabiana Bergaria. São pessoas fantásticas, entendeu? Então estava lá, rapaz, acho que era o filho do Luizinho essa, comentando sobre a relação dele com o pai, e os caras que iam lá para casa dele para treinar, para tomar lá os negócios e tal. Um negócio fantástico, né? E Luizinho essa, então, ele era um instrumentista, um pianista fantástico, maravilhoso. Também era arranjador, né? Foi também compositor. E aos 5 anos de idade, é bom frisar, ele iniciou os estudos dele de piano. E mais tarde, então, foi para a teoria musical, que eu nunca consegui. Nunca entrou na minha cabeça a teoria musical, não gosto de mínima, semínima, que ele nunca entrou. Eu sou músico prático, não consegui aprender esse troço, eu tenho dificuldade em matemática. E aí você vê que em 1958, quer dizer, eu tinha 10 anos nessa época, ele foi estudar lá em Viena, rapaz, lá na Áustria, com bolsa de estudos concedida pelo governo brasileiro. No fim dos anos 60, mudou-se para a Califórnia, nos Estados Unidos. Então, o governo brasileiro, o Estado, quando o Estado reconhece os seus talentos, né?
ele acaba fazendo esse tipo de investimento, que eles querem acabar agora com tudo. Mas no dia 26, rapaz, Luizinho Essa, olha, vamos degustar um pouquinho, Luizinho Essa, só um pouquinho. Cantador, você é cantador, cantador, Luizinho Essa. Aí, cantador, só sei cantar. Lindo demais, lindo demais. Mas Furtado tem um ano de 1964, Furtado, que é também aconteceu algo interessante, que hoje a confederação também deles, eles também estão se manifestando contra o momento de hoje. Olha como se repete fatos muito recentes. O que aconteceu, Furtado? Olha só, no dia 24, no dia 26 de 64, de 1964, Manifesto dos Bispos Católicos elogia o golpe militar. Mais tarde, a ala da Teologia da Libertação será um poderoso opositor da ditadura. Aí você vê que a Confederação dos Bispos agora já estão se manifestando contra o Temer. Querem tirar o Temer porque eles já sabem que a história se repete. É ou não, Furtado? É um perigo isso, não é não? Infelizmente, né? Isso a gente sabe como é que terminou, normalmente como termina essa história. Geralmente eles apoiam e depois eles protestam. É verdade. Mas, Rosa, você sabia que tem um instrumentista chamado Sivuca? Um grande instrumentista. E ele nasceu, Rosa, em 1930, 26 de maio de 1930, e morreu em 14 de dezembro. Também estranho ali, 2006. Você tem alguma coisa para comentar sobre o Sivuca, Rosa? O Sivuca é maravilhoso, né? Quem teve a oportunidade de vê-lo se apresentando uma loucura, né? Ao vivo, realmente não conheço nada parecido. É verdade. Sivuca para mim foi único. Os instrumentos dele, que ele gostava muito? Ele mesmo construía os instrumentos dele, né? Várias peças que ele fazia funcionar como instrumento, né? O Sivuca nasceu numa família de sapateiros, aprendeu a tocar sanfona ainda criança, né? Quando aos 9 anos de idade ganhou dos pais a sua primeira sanfona. Em 25 de maio de 2003, ele voltou para o seu estado natal, Paraíba, fixou domicílio na cidade de João Pessoa. Faleceu em João Pessoa também, né? Em dezembro de 2006. Já vai para mais de 10 anos. 14 de dezembro. E ficou 32 anos lutando contra um câncer que o acometia desde 68, bastante tempo. Bastante tempo. Mas o Sivuca, ele era um músico espetacular. Ele tirava som de garrafa, de porco, de metais. Eu tenho um LP dele que ele tira som do porco. O porco lá cantando. Ele conseguia tirar som de qualquer coisa que você estiver imaginando agora. Você imagina uma coisa, o Sivuca fazia som com aquilo. Imagina ele ter nesse LP, ele tem um som, ele fez um arranjo em cima do som do coração. Aquele coração batido, e ele fez uma música ali em cima. Brincadeira? E como todos os nossos outros músicos e toda a nossa cultura não recebeu o prestígio, né, que ele merecia, não só para crescer como profissional musical, mas também para poder desenvolver outras coisas. Ele está lembrando aqui do Hermeto Pascoal, outro grande parceiro dele, né? Hermeto Pascoal, tá nessa linha, né? Na mesma linha de Sivuca, né, também fazia da mesma forma que o Sivuca, e nem se conheciam, né? Eles só depois, mais tarde, os dois se encontraram aí na carreira no sucesso. É verdade, nós temos muita coisa para comentar, mas nós recebemos um protesto, né, Furtado? De um trabalhador que sensibilizou a gente. Nós também fizemos uma reunião boa ontem, cedo, da nossa força política. Depois fizemos a última coordenação da diretoria que está saindo, e à noite fizemos outra reunião grande, né, com a diretoria que está entrando. Então, nosso dia a dia está bem turbinado, né, Furtado? E dizer, né, companheiro Ivan, ontem foi até super interessante a nossa última reunião, né? Na realidade, nunca é a última reunião, é a penúltima, né? Porque a última é quando a gente parte, né? Então, foi super interessante a penúltima reunião. Ali a gente percebeu que algumas divergências
elas não deveriam ter acontecido naquele percurso, mas isso é do ser humano, aconteceu, né? E nós hoje estamos numa outra direção a partir do dia 1º, né? Que vai ser na próxima quinta-feira, onde haverá a posse dessa direção que foi eleita pelos trabalhadores. E uma coisa super importante, né, companheiro Ivan e companheira Rosa, é que, de uma certa forma, foram os trabalhadores que demonstraram que havia necessidade de mudança, né? Eu não entro nesse método de fazer crítica. Passou. O que eu entro no método é que os trabalhadores estão ali questionando e nós esperamos que esse questionamento não fique só no voto, não. É verdade. Que 70-30, que né? seja sempre cobrado. Não. Agora, a gente tem uma postura de dizer o seguinte, que as críticas, que elas sejam objetivas. Não é a crítica pela crítica, é a crítica apontando soluções. Porque, às vezes, você pensa que está seguindo um caminho que talvez ali apresente uma solução, mas que você está totalmente equivocado. Olha, qual o problema? Né? Qual o problema de você reconhecer que está equivocado? Mas esse reconhecimento, ele só é feito quando a crítica é objetiva, companheiro Ivan. Aí você vê uma crítica nossa contundente, uma crítica séria sobre o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que eles decidiram, no dia 10 de abril de 2017, vale a pena te repetir aqui, por 5 votos a 3, que o Itaú não precisa pagar impostos no processo de fusão com o Unibanco. E isso significa, sabe quanto para a Receita Federal? A perda? 25 bilhões de reais, um perdão que foi dado por esse conselho aí, né? Que para o Banco Itaú. Em contrapartida, pode falar, Fernando. Não, companheiro Ivan, coisa rápida aqui. Mas, companheiro Ivan, nós gostaríamos, a própria sociedade, gostaria de fazer uma pergunta. Os iluminados não dizem que a Previdência Social está falida? Está falida. E aí, como é que pode a Previdência Social estar falida e ser perdoada em torno de quantos? 25 bilhões de reais. 25 bilhões. Não há uma incoerência com referência a isso aí? Não há incoerência, é safadeza mesmo, é pilantragem. É a falta de vergonha na cara. Assim como não é cobrada a dívida de quem deve. Aí você vê, né? Nós separamos... O trabalhador fica sem pagar uma conta de luz, ela é cortada. Agora a Previdência, o governo não consegue cobrar quem deve a Previdência, eu não consigo entender. Eu cheguei a propor a um deputado aqui, nosso estadual, muito parceiro nosso, que ele fizesse uma lei falando o seguinte, enquanto o Estado não pagasse os servidores públicos, as dívidas dos servidores públicos ficariam congeladas, suspensas, entendeu? E a luz fosse cortada. Você não tem como pagar, todo mundo sabe por que não está pagando. Não, né? E o Estado devedor do que a pessoa trabalhou. E o Estado, então, negocia com o fedorento, ou melhor, federal, né, para dizer o seguinte, olha só, eu quero perdão da minha dívida. Durante 3 anos, olha só, durante 3 anos eu vou ficar sem pagar isso, sem pagar aquilo, sem pagar... Quer dizer, o Estado pode, e nós é que somos os donos do Estado. Isso aqui tem que ficar bem claro, tá certo? Mantemos, né? Só para frisar aqui, por exemplo, nós já falamos da JBS, que é o segundo maior devedor da Previdência, com 1 bilhão e 900 milhões quase. Depois nós vamos citar também aqui, por exemplo, o município de Guarulhos, na prefeitura do município de São Paulo, tem 564 milhões devendo à Previdência, né? O município de São Paulo também, 549 milhões. Se você pegar Guarulhos e São Paulo, você vai ver aqui de cara mais de 1 bilhão de reais de dívida com a Previdência. Isso não tem qualificação para um negócio desse. Isso é um negócio assim. O Banco Bradesco deve quase 500 milhões à Previdência, o Banco Bradesco, né? Então isso aí é que eles tinham que fazer. Por isso que nós sempre afirmamos que não existe rombo na Previdência, existe roubo e falta de vergonha na cara. Suas considerações finais, Rosa? Essas questões, né, essa última questão da Previdência que você levantou, queria deixar só um pensamento aqui para os ouvintes, de que como que essas indústrias, como você mencionou aí o Banco Bradesco, eles conseguem manter todo um cardápio de oferecimento à população de tudo, inclusive se colocando como o maior banco,
do Brasil, financeiro, ele tem as contas de salário de vários estados e nós aí temos essa dívida aí que não é cobrada. É só para pensamento. Furtado, Obrigada a contigo. E todos. gozado que as duas palavras começam com R, né, Ivan? É verdade, verdade. Minha despedida? Ah, Até a próxima terça-feira. até a próxima Se for terça-feira, garantido se por quem? assim quiser o grande arquiteto do universo. Sendo assim, Até estamos chegando ao terça. final de mais um programa Setor Privado Mobilizado. aqui na Rádio Petroleira. Questão de soberania. Sonato Candal com apoio técnico do Castelinho DJ. Estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 19h30. Aqui música, informação e prestação de serviços. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ. Apresentou o programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, você